Bom dia, meu nome é Alessandra, sou aluna do curso de Engenharia Elétrica e eu vou apresentar para vocês o meu TCC. O tema do meu TCC é a importância dos no-breaks e sistemas de energia ininterrupta na garantia da continuidade dos serviços hospitalares. O que eu venho trazer aqui com este tema é garantir que a energia sem interrupções é essencial para a segurança dos pacientes e o funcionamento contínuo dos serviços hospitalares, né? Com ênfase aí no equipamento que é o no-break, tá bom? Antes de falar dos tipos de no-break que tem no mercado de trabalho, onde que eles podem, né, atuar aí, como eles funcionam, eu vou introduzir aqui um pouquinho do que é o no-break, né? O no-break, ele é um equipamento de energia interrupta. Ele fornece energia temporária em caso de queda de energia. Ele protege também os equipamentos contra picos de tensão e oscilação de energia. E ele garante também um funcionamento contínuo de sistemas críticos hospitalares, né? Aqui, né, no meu projeto, eu dei a ênfase aí nos equipamentos hospitalares, mas hoje temos no-break em todos os ambientes, né? Desde a nossa residência, no computador lá na nossa residência, até um hospital, um shopping, enfim, uma empresa, uma indústria. Então, hoje tem no-break para cada tipo de ambiente, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de no-break que a gente tem aí no mercado, né? Temos no no-break offline ou no-break standby, né? Esse no-break é o no-break mais simples aí que o mercado tem para oferecer para a gente, tanto em questão de funcionamento quanto em questão financeira também, né? Esse é um no-break que tem um custo acessível, né? Qual é a função desse no-break, né? Esse no-break, ele tem uma bateria, então no momento que há interrupção de energia, ele entra em funcionamento. A bateria entra em funcionamento. Então ele é a única função que ele entrega pra gente hoje, tá bom? Aí temos o no-break interativo, ou online interactive, né? Conhecido aí também assim no mercado. Qual é a função deste no-break? Além da função do standby, que é o funcionamento da bateria dele, né, que ele entra em funcionamento quando há essa interrupção de energia, ele também tem a função de controlar os picos, né, de tensões de energia e oscilações de energia, impedindo que isso chegue até o equipamento, né? Então isso evita muito queima de equipamento, né? E aí temos o no-break, que é o mais caro, assim, né, em questão de valor, e é o mais indicado também aí em ambientes hospitalares. O porquê? Esse no-break ele é online, de dupla conversão, né? Por que ele tem esse nome online? Porque é um no-break que ele está sempre ali em funcionamento na bateria, tá? Então ele está sempre em funcionamento, e ele se chama no-break de dupla conversão, também conhecido assim, porque ele pega a energia da rede, né? Essa energia, aí ele transforma a energia em corrente contínua, depois ele transforma também, depois ele transforma novamente, né, em corrente alternada, fazendo com que a energia que chegue até o equipamento seja de alta qualidade, né? Então ele evita aí essas distorções harmônicas que pode ocorrer, né? Então a onda dele é uma onda senoidal, né? Então a gente consegue aí receber uma energia um pouco mais limpa, né, no equipamento. Então isso dura até a vida útil do equipamento, né? Então é importante saber que tem no-break indicado para cada equipamento, né? E a gente tem que entender as ondas desses no-breaks e o que o fabricante pede para cada equipamento, tá bom? Então, normalmente quando a gente faz a aquisição de algum equipamento, o manual lá do usuário, né, o manual do operador, ele vai dizer ali para você qual no-break é indicado para aquele tipo de equipamento, tá bom? O risco, né,
riscos da ausência deste no-break, esse equipamento aí no ambiente hospitalar. Queima dos equipamentos, né, como eu falei para vocês, então ali a energia interrupta aí de forma brusca pode ocorrer aí a queima de algum equipamento, e quando se trata de ambiente hospitalar, sabemos, né, que os equipamentos, né, são caríssimos, né, nesse ambiente, interrupções de energia, então não podemos deixar que o equipamento pare de funcionar durante, né, por falta de energia durante uma cirurgia, esse equipamento parando de funcionar, ele paciente aberto lá numa mesa de cirurgia, por exemplo, não tem energia, isso pode causar um dano, um trauma, uma sequela, né, ali no paciente. Perda de exames e dados. Então, tem equipamentos que são muito sensíveis, eles têm os dados do paciente, então, na hora que tem esse desligamento aí de forma brusca, pode acontecer de corromper o software, de perder os dados do exame do paciente. Um exemplo de um equipamento bem delicado é o ultrassom, né? Muitos desses equipamentos hoje no mercado, eles têm a bateria deles interna, então eles conseguem operar um tempo aí até que a energia volte. Mas isso a gente está falando de equipamentos modernos, né? Então nem todos os hospitais têm esse tipo de equipamento, né? Moderno, né? Que já possui essas baterias internas. Tem equipamentos ainda muito antigos. Um exemplo desse é se a gente for visitar aí hospitais, né, de públicos de periferia, são equipamentos bem antigos mesmo, né? E a maioria desses equipamentos não tem bateria interna, né? Então, mais um motivo para a importância aí de ter um no-break nesse ambiente. E todos esses pontos eles são ligados diretamente o quê? Ao risco à vida do paciente, né? Então é muito importante que esse equipamento ele tenha o funcionamento dele de acordo. Casos, eu trouxe também casos reais, né, dessas situações, né, onde o quê? No Hospital Municipal de Cubatão, ele ficou sem luz e o gerador ele não funcionou. A gente precisa entender que o no-break ele não funciona, ele não faz a função sem o gerador, né? Eles trabalham ali em conjunto. Então, o no-break ele entra em funcionamento, mas ele tem um tempo determinado para ele funcionar até que o gerador ele entre em funcionamento, tá bom? Então, assim, normalmente os geradores, depende, né, de cada gerador, mas eles entram em funcionamento aí muito rápido. Tem gerador que em questão de segundos, né, ele já entra em funcionamento. Mas no caso do Hospital Municipal de Cubatão, ele ficou sem luz e o gerador não funcionou. E aí, o que aconteceu? Nesses casos, os no-breaks, eles conseguiram segurar aí por 30 minutos, né, a energia dos equipamentos, fazendo com que conseguissem retirar os pacientes e fazer a transferência, sem causar nenhuma vítima, né, e sem trazer nenhuma sequela pro paciente. Então, o no-break é tão importante quanto o gerador, mas eles precisam trabalhar juntos ali em conjunto, tá bom? Um outro caso também que eu trouxe é a emergência do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Foi interditado um setor, né, desse hospital porque teve um princípio de incêndio, né? E aí na perícia, para entender o que houve, eram os no-breaks, né, que queimaram, a bateria já tinha dado prazo de vida útil, não estava sendo feitas as manutenções necessárias nesses equipamentos, e aí houve uma queima, um princípio de incêndio dentro desse hospital. Felizmente, né, foi possível transferir os pacientes desse setor para outro setor, né, mas aí causou um transtorno, causou também um gasto, né, financeiro, né, para enfim, repor tudo. Então, pensando, né, nisso que aconteceu no Hospital Celso Ramos, eu trouxe aqui também a importância da manutenção, né? A manutenção necessária. Então, a manutenção preventiva
é o que garante a segurança do paciente, né? Então, quando se trata desse equipamento, na verdade, em geral, todos os equipamentos eles precisam ter as manutenções programadas dele, né? Mas a manutenção preventiva é algo que não pode, em hipótese alguma, falhar, né? Principalmente quando a gente está falando aí de um equipamento tão importante, né? Como é o no-break. Quais as manutenções aí que todos os no-breaks precisam passar? É a verificação periódica das baterias, o teste de autonomia. Então, na hora que teve a interrupção da energia, ele entrou em funcionamento. Qual foi o tempo? Né? Tem que ser em milésimos de segundos, né? Enfim, a integração com os geradores. Então, como eu falei para vocês, o no-break sozinho, o no-break não foi feito para ficar sozinho. Ele tem o seu companheiro, que é o gerador ali, né? O gerador ele consegue garantir uma energia por muito mais tempo que o no-break. Mas como teve o caso aí do hospital em que falhou o gerador, o no-break conseguiu aí salvar a vida de vários pacientes. Tá? Então, essa manutenção aqui, esses pontos que eu trouxe são uma manutenção genérica que todo no-break precisa ter. Mas quando a gente faz a aquisição desses no-breaks, cada fabricante ele indica os tipos de manutenções que precisam ser feitos, além dessas manutenções, né? Então, quando você vai adquirir o equipamento lá, vai estar lá a manutenção preventiva, o que precisa ser feito nas manutenções preventivas, e é muito importante que siga, né, essas manutenções preventivas. Conclusão, né? Bom, a conclusão que eu cheguei com base em estudos, artigos científicos, notícias, né, casos reais sobre a falha do no-break ou a falta dele, né, é que o no-break é extremamente importante aí no ambiente hospitalar. Ele não é um equipamento de suporte à vida, mas é um equipamento que está ligado ali diretamente, diretamente ligado, né, à vida do paciente, né? Porque, como eu mostrei alguns casos aí, a falta de energia, né, de non-break pode trazer um paciente a óbito, né? Então, não só com base, né, nas pesquisas, nos artigos, mas existem normas, né? Então, pesquisando, fazendo trabalho, ver o quanto é importante que não é uma opção eu querer ou não ter um no break, é obrigatório. Então, quando a gente fala aí da NBR 13, da NBR 13534 e da RDC 50, ela diz lá pra gente, ela separa por grupos, né? O hospital, o ambiente hospitalar, e diz pra gente, olha, esses setores críticos, eles podem ficar tanto tempo sem energia. Então, esse grupo é separado de 0 segundos sem energia a 5 segundos sem energia, até 1 minuto sem energia. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de laboratório, de unidade de terapia intensiva, de centro cirúrgico, ele não pode ficar nenhum momento sem energia. Então, a norma, ela fala lá isso pra gente, né? Por exemplo, a gente pega um setor administrativo, a gente já pode ficar um tempo a mais sem energia. Então, além dela definir para a gente os grupos e os setores dentro do ambiente hospitalar, a RDC, a norma também ela diz para a gente qual no-break tem que ser usado, em qual equipamento tem que ser usado, né, além do que o fabricante pede. Então, a gente também não pode simplesmente abrir um hospital e decidir que eu quero um no-break só nesse equipamento, porque não tem a norma. O ambiente hospitalar ele passa por auditorias, né? Então, a gente corre o risco, por exemplo, de, se não está dentro das normas, né, exigidas, de ser interditado o setor ou até mesmo o hospital pela segurança do paciente, né? Então, é isso, no break, ele salva vidas.